Bleach e Houseki no Kuni. Bom, queria falar um pouco sobre essas obras, essas duas obras, né? Por mais que Bleach é um assunto que quase todo vídeo eu abordo, né? Houseki dificilmente eu falo. Eu até fiz alguns vídeos dele, mas particularmente mesmo, essas duas obras são meus mangás favoritos, né? São minhas obras favoritas aí de animes. E eu acho que tem algumas peculiaridades que cada obra apresenta que me faz gostar, entende? São duas obras completamente diferentes, mas iguais em alguns quesitos. Sim, eu acho que existe relação entre elas, né? Eu e elas. E isso é o que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou começar falando um pouco de Bleach, né? Sobre mim. Era mesmo lá pra 2008, eu acho. Se eu me lembro bem, é 2008, 2007. E minha primeira conexão com Bleach foi um anime piratão em 360p. Eu não sabia tanto como ver animes pela internet, né? Pois não tinha nenhum acesso a ela, fora a escola. Então eu ia na biblioteca da minha escola e ficava lá vendo anime. Sim, eu ia com a desculpa de fazer trabalho pra ficar vendo anime na biblioteca. Mas não foi amor à primeira vista. Eu assisti alguns episódios em um dia, outros em outros, e acabei dropando, porque tava bem difícil ficar lá, né? Porque a tiazinha já sabia, já manjava. Então eu tive que parar de fazer isso. E consequentemente eu parei de ver animes por um tempo, mas acabei voltando depois de alguns tempos, quando ganhei meu Samsung Pocket. Foi anos depois, eu acho. E eu colocava crédito nessa bomba aí só pra ficar baixando episódio de anime, cara. E de novo comecei a ver Bleach. Porém, com um destino diferente, né, dessa vez. Eu acabei achando uma coleção de CD do Piratão na feira. Do arco dos Shinigami, se eu não me engano, até o arco do Soul Society. Foi um achado, hein. Aí eu fui pro mangá também, comecei a ler em conjunto, assistir o anime. E, cara, foi uma experiência muito bacana, nostalgia. E o que falar, né? Eu acabei ficando apaixonado pela obra. Era bem desconhecido, geralmente. Quem conhecia era o cara que realmente tinha internet em casa e pra ver animes, né? E tinha que dar uma procurada ainda. Eu acabei achando algumas comunidades, mas nunca me interessei, na real. Até hoje eu não me interesso muito em rede social e tal. Tanto que, sério, eu só tenho um WhatsApp no celular até hoje. Eu entro tipo uma vez por dia, se for muito ainda. Sei lá se foi porque eu não tive muita conexão na infância com a internet, mas é isso. Mas sempre curti obras orientais desde pequeno, e cara, Bleach não foi o primeiro anime que eu vi, né? Obviamente teve outros, vários aí antigamente. Mas foi o que me fez ter mais vontade de ver. E como uma boa pessoa com dificuldade de falar com as outras, eu ficava na minha. O pessoal até me zoava, né? Por assistir essas porra aí. Sério, meu apelido na escola era Naruto, cara. Bom, eu ficava até meio aliviado quando o apelido era esse, né? E não os outros que eram piores, as piores coisas já ditas pela humanidade já foram ditas pra mim. Mas isso daqui, né? Mas podemos dizer que com Bleach eu tenho aí mais ou menos uns 15 anos. Agora realmente conhecendo a obra e tendo ciência do que ela é um pouco mais recente, né? Agora Houseki no Kuni é uma obra mais recente, entre aspas, né? Porque eu conheci ela em 2019 e me pegou direto, sério. Foi uma das poucas obras que eu terminei o primeiro episódio, fui procurar o mangá. E depois de vários capítulos lançados e vários capítulos em atos, finalmente em 2024 chegou ao seu fim. E com esse fim me trouxe o grande vazio existencial. Não foi o primeiro, mas foi um que me marcou, cara. Até hoje eu penso sobre. Mas bom, chega de história para aumentar a duração do vídeo, né? E bora falar um pouco sobre essas obras. Bleach, como várias pessoas já sabem, já dissecaram várias vezes esse anime, né? Ele, eu acho que todo mundo sabe, né, na verdade. Que Bleach gira em torno do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E Houseki sobre as mudanças e a percepção sobre sua importância existencial, né? E de até onde você pode manter os ideais dos outros e as expectativas colocadas em você. Obviamente, não se resume só a isso, né? Mas são dois pontos fortes na obra que me ficam meio escancarados. Você pega ali de primeira. Entre aspas, meio escancarados, até porque se você não der a chance, você nunca vai ver. É o que faz com Bleach. Escancarados entre. Ah, pode ser. Ah, não sei, né? Porque Bleach, cara, quando eu era criança, eu ficava meditando pra conseguir bancar, né? Conversava ali com o meu interior pra conseguir bancar, e, cara. Eu espero que não tenha sido o único a fazer isso, cara. Mas eu fazia, eu pegava um galho e ficava horas ali tentando despertar minha bancai e minhas vontades. Mas, bom, conceitos diferentes e abordados de maneiras mais diferentes ainda, certo? Sim e não. Qual um dos pontos principais da construção de Bleach que foi bastante comentado agora recentemente, né? Vem trazendo cada vez mais pelo canal Narrativano, que trouxe vários exemplos para nós do budismo e Roda Sansara, que em Houseki também é bem influenciado, na verdade até mais que Bleach, né? Mas em Houseki é algo bem mais perceptível, porque tem vestes, alguns personagens são meio que na cara, sabe? Mas a ideologia por trás que é meio difícil, pois é trabalhar de uma maneira bem profunda e bem sutil do que Bleach, que é mais perceptível.
As transições de fase durante a obra são o que nos aproxima desse mundo. A transformação cruel para se tornar um deus e ao mesmo tempo um ser comum e normal, resumindo, o ser humano. E no outro temos um dos protagonistas mais humanos dos animes e o mais incompreendido, o Ichigo. Dois protagonistas que tendem a se moldar nas expectativas dos outros de maneiras diferentes, né? Após tentando ser alguém mais importante, o Ichigo tentando proteger. Após tem um trabalho mais aprofundado sobre o desenvolvimento e as transições que podemos passar na vida, suas complexidades e sobre seus ideais, que podemos passar também, né? Todo dia tem algo que irá bater com seus ideais. Estamos sendo constantemente bombardeados de informações. Estamos em uma constante moldagem, né? É capaz de moldar e acrescentar no seu conhecimento, né? E não só ser alguém ignorante, o que mais tem hoje em dia, né? Infelizmente. Temos o Ichigo, sim, um personagem bem aprofundado e complexo, não muito compreendido por problemas da própria obra, acredito na minha visão, né? Sim, é um defeito da obra, e se juntar com um cara que não sabe de como o Ichigo é abordado, não vai ser boa coisa, cara. Afinal, Bleach é uma história sobre o Ichigo e suas mudanças, e sobre seu desenvolvimento, seu trauma, seu drama, né? De como o Ichigo lida com o mundo e sua melancolia. Porém, isso é levado bem subjetivamente na obra, então muitas pessoas ficam um pouco distante e um pouco de dificuldade de se conectar com ele. Eu entendo algumas críticas, mas porra, a crítica que menos tanca até hoje, cara, sério, é a dele não ter um objetivo. Cara, eu tenho só uma pergunta pra você, se você acha isso. Por que você não é o presidente? Por que você não tenta ser o presidente? Porque se você não é o presidente, você é um bosta. É segundo a ideologia que os caras colocam no objetivo. Não faz sentido. Você não define um objetivo, né? O objetivo define você definir o objetivo. Nos primeiros arcos temos o Ichigo que não queria seu poder, né? E depois ele se acostumando e tendo ciência da grande frase que todo mundo viu. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí depois temos a queda de novo, onde ele perde seus poderes, que já eram parte dele mesmo. Aí vem a guerra e vemos que tudo que ele acreditava estava incompleto, então, se conhecendo, ele é capaz de alcançar plenitude, o ser perfeito, né? O ser completo. E é aquele que se conhece, não se baseia só em raças que tanto falam, né? Mas sim em seu conhecimento sobre o seu de 0 a 100, entende? Temos dois grandes protagonistas muito complexos e diferentes, mas com um conceito-chave, né? A humanidade. Após para se adequar às expectativas dos outros, foi se tornando mais humana, deixando aquela ingenuidade e foi tomada pela curiosidade. E o peso do conhecimento. Bom, e o Ichigo um lado mais sentimental, o luto de como a vida realmente é um luto eterno, né? Até o final. E isso se encaixa em uma personalidade mais humana, que é o melancolismo, né? Tenho muito em minha personalidade e talvez seja por isso que eu amo Bleach e a sua temática e outras obras aí que tem como apreço, né? Como Hoseki no Kuni. Talvez eu tenha me identificado tanto com Bleach e Hoseki no Kuni por esse lado do melancolismo. Pois mesmo o Ichigo e Foz estando sempre rodeados de pessoas, no final eles sempre estão sozinhos, né? São os embates que eles vão ter durante a obra. Mas, bom, identificamos alguns pontos que são relativamente desiguais, né? Mas óbvio que essas relações têm em várias outras obras, mas o que estou falando são as que mais me conectaram. Porra, eu já vi várias e várias obras aí, anos vendo anime e lendo mangá. Eu já vi obras boas, obras ruins. Na minha visão, das piores coisas que já vistas pela humanidade, eu já li ali, até as melhores pra mim. Sempre me dei a experiência, né, de ver algo ruim, pra ver se realmente é ruim, né? Se eu realmente vou achar ruim. E claro, várias vezes eu achei ruim, mas não foi de todo ruim assistir, né? Ou ler. E outras acabou me surpreendendo. Mas essas duas aí são as masters pra mim, saca? Desde a alcançar a iluminação da pós ou a queda do divino como Ichigo. Além desses elementos, temos vários conflitos internos dos personagens, como já disse, né? As mudanças em ambas as obras. O Zack no Kuni de uma maneira melhor explorada e mais completa, com a dificuldade de pós para se adaptar à necessidade dos outros, a busca pelo desconhecido, aquele lado mais quando se olha muito tempo para o abismo te olha de volta, algo mais do existencialismo, como a busca de um objetivo que eu acho que em Bleach tem também, mas uma ideia também oposta, mas não aprofundando tanto na filosofia, né, mas sim na psicologia, como algo mais consciente. Cara, Hoseki no Kuni e Bleach são duas obras que talvez não sejam tão apropriadamente entendidas. Bleach agora nos últimos tempos está sendo mais analisado, ganhando mais repercussão, a repercussão que merece, né? Hoseki está bem alto também, não tão quanto eu gostaria, mas ela já passou da fase do desconhecido ali, eu acho que é até bem conhecido, e é uma obra que você tem que cavar mesmo, sabe? Não é pra todo mundo. Mas são duas obras que eu acho que precisam de mais reconhecimento aí.
que merecem, cara. Pelo que trazem, pelo que transmitem. Então, só vim falar um pouco dessas obras que tem alguns conceitos parecidos e talvez isso que me fez gostar tanto dela e amar tanto elas. Se lançasse as duas junto em um ano, cara, no Awards do nosso canal, eu ia ter que dar o prêmio. E se você não viu o Awards do canal, cara, foi lançado recentemente. E adivinha quem ganhou o melhor anime do ano? Bom, só assistindo pra saber. Mas no mais é isso, eu queria colocar essas ideias em vídeo. É uma ideia bem curta, né? Eu acho que eu não falei nada, na real. Eu saí do ponto zero e voltei pra ele. Só pra mencionar essas duas obras que amo tanto. Eu acho que dá pra fazer algo mais detalhado, aprofundando mais na filosofia e na psicologia. Cara, eu amo psicologia e amo filosofia por causa dessas duas obras, cara. Por causa de animes no geral, porque vários animes abordam esses temas e eu gosto tanto. Mas é isso. Se você não viu, dá uma chance, eu garanto que lendo o mangá, as duas obras você vai se surpreender bastante, cara. E eu tô falando isso contra a minha vontade, tá? Afinal, tem essas duas obras. Eu não gosto de recomendar. Cara, eu não gosto de recomendar Hoseki no Kuni. Porque eu não gosto de ouvir opinião alheia sobre ele. Eu tenho minha opinião, é a minha infantilidade minha, mas eu acredito na minha opinião, e só a minha tá certa. Que essa obra é muito foda. Então, se você falar de Hoseki no Kuni, eu não vou te dar ouvido. E se você falar mal, nós vamos cair na porrada. Eu até tô fazendo academia, cara, pra cair na porrada de quem fala de mal de Hoseki no Kuni Bleach. Pode vir. Mas é isso. Espero que tenham curtido esse conteúdo confuso e sem nenhum embasamento, né? Fora as vozes da minha cabeça que são fortes. Então fiquem bem e até um próximo vídeo.